É por isso que o gaslighting pelo silêncio, talvez a forma mais sutil de abuso por omissão, pode ser a mais potente que existe. Porque, independentemente de o silêncio vir diretamente do manipulador ou das pessoas ao redor da situação, não há nada para ver ou ouvir. De certa forma, não temos nada para apontar. Apenas um sentimento vazio e desesperador dentro de nós. Isso já aconteceu com você em um relacionamento com uma pessoa narcisista? Você se esforça para se comunicar de uma forma que eles possam te ouvir. Você pode dizer, oi, amor. Eu adoraria se pudéssemos encontrar minha irmã e o marido dela enquanto eles estão na cidade. Nós não os vimos nas últimas vezes que vieram, e eles queriam nos levar naquele restaurante novo no centro. Eu sei que você tem coisas para fazer no sábado e teve uma semana corrida, mas seria só à noite. Certo. Então você pisa em ovos, prepara o terreno, dá todo o contexto, e aí o parceiro narcisista responde, qual é? A ideia de ouvir seu cunhado tagarelando sobre o novo negócio dele. E você nem gosta tanto assim da sua irmã. E você sabe como eu trabalhei duro, e sei que você vai fazer tudo parecer sobre mim, como se eu não quisesse vê-los e fosse o cara mau. Mas quer saber? É egoísmo da sua parte esperar que eu saia para jantar depois da semana que eu tive. E por aí vai. Você conhece o roteiro. E como romper os laços de trauma e alcançar a aceitação radical não é fácil, especialmente se muitas coisas os unem, você se sente magoado. A dor é real, e você odeia como sua vida se tornou isolada. Você até pensa, meu Deus, o que estou fazendo neste relacionamento? Isso não é bom para mim. Então, a sexta-feira chega. E seu parceiro narcisista se vira para você e diz, ei, amor. Sabe, minha semana ficou mais calma. Deu tudo certo, o negócio fechou. Vamos nessa. Vamos encontrar sua irmã. Eu sei que ela significa muito para você, e eu estava querendo experimentar aquele lugar. Vai ser divertido. Muitas pessoas ficariam simplesmente felizes com isso. Você pode até pensar que essa é a pessoa narcisista demonstrando empatia, dizendo coisas como, eu sei que ela significa muito para você. Você pode até ficar eufórico. Pode ficar com raiva de si mesmo por duvidar do seu parceiro ou achar que está sendo dramático por fantasiar uma vida fora daquele relacionamento. Você pensa, viu só? Meu parceiro enxerga o que é importante para mim. Bem, quanto mais isso acontece, menos feliz te deixará. Mas, por muito tempo, isso se torna o ritmo do relacionamento. Pessoas narcisistas primeiro te atingem com decepção ou um choque direto, mostrando quem está no comando. E então, uma vez que estabelecem essa hierarquia mais uma vez e você se ajusta novamente à decepção, eles recuam e dizem, ok, eu sou tão legal. Pode ser do seu jeito. Como se estivessem te fazendo um favor, quando na verdade você estava apenas dizendo, ei, pessoas decentes querem nos pagar um jantar e eu me importo com elas. Esse exemplo, esse vai-vem específico, que pode ser sobre coisas cotidianas, ilustra a dinâmica do agressor salvador. A palavra agressor pode parecer forte, mas essas coisas te desgastam. Você se acostuma aos ciclos de decepção e redenção. E não é apenas decepção. Às vezes, a coisa que eles dizem que não podem fazer, ou que vão fazer, ou que estão cancelando, te joga em pânico. Você começa a gastar recursos para resolver o problema que foi criado, apenas para eles dizerem, esquece. Não é mais um problema. Então, você entra e sai do pânico o tempo todo em um desses relacionamentos, o que definitivamente não é bom para a sua saúde. Essa é uma maneira muito difícil de criar filhos com alguém. Porque, enquanto você, como adulto, pode ser capaz de surfar na onda da decepção e, depois de um tempo,
perceber que eles sempre acabarão cedendo, você tem que viver com os nervos à flor da pele, deixando pessoas e planos em espera até o último minuto. Isso já é difícil para um adulto. Mas para uma criança, que está sempre tendo que se perguntar até o último segundo se as coisas vão dar certo, é uma experiência insegura, perigosa e desconfortável. Pais narcisistas fazem isso com seus filhos. Se você teve um pai ou mãe narcisista, sabe exatamente do que estou falando. Eles podem dizer não, ou te dar o tratamento de silêncio, e depois voltar atrás. Uma criança não tem as mesmas capacidades que um adulto e tem muito mais vulnerabilidades. Então, a criança pode se sentir imensamente grata por seu pai ou mãe ter concordado no último minuto. Isso pode fortalecer muito o laço de trauma para as crianças. Na verdade, esse pai que os deixa em suspense e depois aparece pode parecer mais heróico do que o pai que é previsível e cumpre o que promete, o que é de partir o coração se você é o pai consistentemente protetor. A autora Rebecca Umfrey descreve o relacionamento narcisista com uma analogia poderosa. É como conhecer alguém que te leva ao topo de um prédio de 100 andares. A vista é linda, a sensação é emocionante. E quando você está se aconchegando nos braços dele, ele te empurra. No terror da queda, você finalmente vê o que aquilo realmente era. Até que ele te segura, um instante antes de você atingir o chão. Seu sedutor se torna seu agressor, que se torna seu salvador. E isso significa que você está ligado a uma criatura muito perigosa, confusa e escorregadia. A dinâmica que estamos discutindo aqui é sobre você expressar uma necessidade, um desejo ou uma ideia, vê-la ser rejeitada e ser envergonhado por isso. Você se sente culpado, com raiva, ou até mesmo pensa que o relacionamento não é bom. E então, essa pessoa dá uma virada de 180 graus e diz, na verdade, eu vou fazer isso por você. Assim, eles conseguem se retratar como uma pessoa gentil e compreensiva. E a maioria de nós, que só quer que as coisas deem certo e está investida em manter o relacionamento, não aponta o padrão. Nós não perguntamos, por que você foi tão terrível comigo quando eu sugeri isso pela primeira vez? Nós não tocamos no assunto. Estamos apenas felizes que deu certo. Relacionamentos narcisistas não são sobre comunicação, partilha ou crescimento. São sobre táticas e sobrevivência. Por isso, toda decisão só precisa ser calculada. Eles se baseiam na espera pelos bons momentos. Então, quando o narcisista arrogantemente concorda com o que você quer, fazendo parecer que ele é uma pessoa incrivelmente legal e flexível, você provavelmente não vai questionar a dinâmica ou o quão cruel ele foi quando disse não. Você apenas agarra a vitória para conseguir algo que precisava. Nós suprimimos os abusos e nos apegamos aos momentos que parecem normais, fingindo que eles são a maior parte do tempo. Isso pode ser ainda pior quando não se trata de conseguir algo, mas de não perder algo. Por exemplo, a pessoa narcisista te diz que aquela viagem de férias que vocês planejaram por meses não vai mais acontecer. Ou que os filhos não podem fazer atividade extracurricular porque eles não querem gastar dinheiro. Ou que vocês vão se mudar da cidade, mesmo sabendo que você construiu toda a sua vida ali. Ou o chefe narcisista diz que você não receberá o apoio extra necessário para terminar um projeto. Algo que você esperava, ou que já tinha, será tirado de você. Sem muita explicação. Você não está pedindo nada. É algo que você tinha, e de repente, acabou. A maioria das pessoas, quando isso acontece, tem uma reação, protesto, tristeza, raiva. E essa reação será silenciada com a ladainha de sempre, você está sendo egoísta. Você não entende. E, mais uma vez, você pode questionar o relacionamento. Mas depois que você se senta com a dor e a perda, eles se viram e dizem, sabe de uma coisa? Tudo bem. Vamos fazer a viagem. Ou,
eu descobri como remanejar o dinheiro para a atividade das crianças. Ou, tudo bem, tudo bem. Não precisamos nos mudar. E eles esperam validação, agradecimentos, que você diga, você é tão incrível. Muito obrigado. Atenção dentro de você é se essa pessoa é seu herói ou se toda essa confusão nem precisava ter acontecido. Você pode já ter contado às crianças que os planos mudaram, já teve que enxugar suas lágrimas e lidar com sua decepção. Você se preparou para o desapontamento. Então, quando a boa notícia chega, o alívio que te invade parece aprovação e louvor. Você agradece, em vez de ver o padrão tóxico que ele é. Essa montanha-russa de decepção e depois sentir como se a pessoa narcisista estivesse consertando tudo e sendo seu herói, com o tempo, cobra um preço tremendo. Não se trata de uma decepção única que se resolve. Este é um padrão repetido que cronicamente posiciona a pessoa narcisista, que na verdade estava manipulando o jogo, para aparecer como herói e salvador no final. Você precisa olhar para os dois lados da história, a parte abusiva, invalidante e manipuladora. Você pode ficar feliz que o resultado foi bom, mas a jornada foi desnecessária. E o desgaste em você é real. Se você não pode ou não quer deixar o relacionamento, pelo menos pode vê-lo de forma realista. Abandone a culpa e reconheça que não é um padrão saudável. Crie planos B. Não comunique as perdas aos outros muito cedo e não celebre as vitórias, porque elas não são vitórias. São dramas artificiais criados pela pessoa narcisista para manter sua posição de poder e se passar por herói. Você não pode confrontá-los sobre o jogo deles, mas pode ver o que ele é. E segure qualquer grande demonstração de gratidão. No mínimo, isso te ajudará a se sentir mais inteiro por dentro. Agora, uma pergunta. O que é o amor? São palavras ou comportamento? É um sentimento ou é como você ou outra pessoa se apresenta para o outro? O amor é uma sensação no seu corpo ou é alguém te ouvindo e realmente te escutando? Pense nisso, porque isso vai muito além dos relacionamentos narcisistas. Inúmeras vezes, ouço pessoas dizerem, eu o amo. Eu a amo. E minha próxima pergunta, seja como terapeuta ou amigo, é sempre a mesma, o que você ama nele ou nela? Quando recebo uma resposta vaga como, eu os amo, sabe? Nós estamos casados há 25 anos. Claro que eu a amo, ou é minha mãe, eu o amo. Isso não responde à minha pergunta. Dizer que você ama alguém porque é seu marido ou sua mãe apenas me diz a natureza do relacionamento, não as qualidades que você ama. Então, quando alguém usa eu te amo como um escudo, o que isso realmente significa? Pense nestes cenários. Eu sei que ainda não encontrei um emprego e você está pagando todas as contas, mas nós nos amamos. Não é isso que importa. Ou, eu sei que minha mãe sempre critica você e seus filhos, mas somos família e nos amamos. Você não pode simplesmente ignorá-la? Ou, qual é? Aquela mensagem de texto não significa nada. Foi uma besteira que eu fiz quando você estava fora da cidade. Ela não é ninguém. Eu te amo. Não é isso que conta. Em cada um desses cenários, uma pessoa tóxica faz coisas que são consistentemente cruéis, insensíveis ou egoístas. E em vez de lidar com o problema quando você tenta falar sobre ele, seja a irresponsabilidade financeira, a traição ou a falta de ajuda, eles simplesmente dizem, isso não é importante. Eu te amo. Ou, nós nos amamos. Isso é mais do que suficiente. Na verdade, não é suficiente. A ideia de que eu te amo fará tudo desaparecer é uma fantasia. Pessoas narcisistas usam essa frase como uma arma o tempo todo. É uma negação da sua experiência. Só porque eles te amam,
não significa que o comportamento deles seja aceitável. O amor não é suficiente. Talvez, quando você se cura de relacionamentos tóxicos, você reconhece que o amor não é apenas um sentimento ou uma frase descartável. Pelo contrário, é o estar presente de forma comprometida, empática e altruísta. É ser fiscalmente responsável para aliviar o fardo do parceiro, ou esvaziar a lava-louças depois de um dia difícil, ou simplesmente ouvir e realmente escutar quando alguém fala com você. Talvez essas coisas sejam o amor. E se esse for o caso, então a arrogância, o egoísmo e a manipulação de um relacionamento narcisista significariam que o chamado amor, nesse relacionamento é mais uma obrigação. Um amor apenas do nome. Agora, vamos falar sobre uma forma diferente de gaslighting, uma que não discutimos o suficiente, o gaslighting pelo silêncio. Muitas vezes pensamos no gaslighting como algo ativo, coisas que as pessoas dizem e fazem. Mas isso ignora uma de suas formas mais letais, quando as pessoas não dizem ou não fazem nada. Isso é classicamente experimentado por pessoas que passaram por um trauma, especialmente na infância. A criança relata um abuso, e nada é feito. O silêncio que se segue é uma negação absoluta da experiência da criança. Na vida adulta, isso acontece quando você leva um problema a uma autoridade, a polícia, um departamento de RH, e nada é dito, nada é feito. Acontece em relacionamentos, onde as pessoas ao seu redor testemunham as crueldades e permanecem em silêncio. Lembre-se do que é o cerne do gaslighting, a negação da sua experiência. Alguém não reconhecer o que está acontecendo é uma negação da sua experiência. Alguém te deixar sofrendo sem te notar, proteger ou ajudar, nos deixa sentindo como se nós fossemos o problema. Quando o gaslighting silencioso acontece, podemos nos encontrar cada vez mais desregulados. Talvez sejamos nós que agora estamos levantando a voz, dizendo, como ninguém consegue ver o que está acontecendo aqui? E se isso acontece, o sistema se volta contra nós, nos olhando como se fossemos loucos. O silêncio é a arma. É o não dito. É a indiferença fria de uma família quando algo ruim acontece com um de seus membros. Há uma demissão desdenhosa contida nesse silêncio. E com o tempo, as pessoas nesses sistemas aprendem que não adianta dizer nada. Elas duvidam de si mesmas, duvidam da realidade, e então todos podem apontar o dedo para a pessoa que foi ferida como se ela fosse o problema. O sobrevivente do Holocausto e vencedor do Prêmio Nobel, Elie Wiesel, é frequentemente citado por dizer: a neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o algoz, nunca o atormentado. É exatamente isso. O silêncio do mundo, dos amigos, da família, permite que o abuso persista. Ele não apenas encoraja o manipulador, ele deixa a outra pessoa se sentindo desestabilizada, tola e, o pior de tudo, como se ela fosse culpada. Finalmente, há uma outra forma de gaslighting que muitos não percebem, quando te dizem que você é incompetente. Que você não consegue fazer as coisas. Você não sabe dirigir até lá. Você não sabe cozinhar isso. Você não escreve bem o suficiente para fazer uma pós-graduação. Você não é capaz de viajar sozinho. Você acha mesmo que consegue trabalhar e criar filhos? É um questionamento constante da sua competência. Repetidamente, eles te dizem que você não é capaz. É uma negação da realidade, especialmente se você sabe que pode fazer aquilo. E se você reage, eles te acusam de ser sensível demais, arrogante ou louco. Não há como vencer. Com o tempo, se você ouve isso o suficiente, começa a duvidar de si mesmo. Você para de arriscar. Você se retrai. Você vive uma vida menor. E então o narcisista vence, porque você está vivendo sob o controle dele. Ironia trágica,
Depois de te dizerem repetidamente que você é incompetente, eles podem ficar entediados com você e te descartar. Um relacionamento saudável é aquele em que o crescimento é incentivado. Pessoas saudáveis não se sentem ameaçadas por seus parceiros, elas querem que eles tenham sucesso. Dizer que você não pode fazer as coisas que é capaz de fazer é uma forma insidiosa de gaslighting. Elimina a realidade da sua competência e, com o tempo, destrói qualquer senso de capacidade que você tinha. Cortar as asas das pessoas é uma prática diária para narcisistas. É uma forma de nos manter presos ao lado deles. Mas, por favor, não permita que ninguém, narcisista ou não, destrua seu senso do que você pode fazer ou tentar. Se você está saindo de um relacionamento narcisista, uma das coisas mais importantes que pode fazer é começar a retomar as coisas que lhe disseram que você não podia fazer. Dê aquele jantar. Faça aquela longa viagem de carro. Adote aquele cachorrinho. Comece a pesquisar como abrir aquele negócio. Desligue o gaslighting sendo competente. Uma das maiores perdas que os narcisistas infligiram ao mundo é o potencial perdido de seres humanos que ficaram presos nesses relacionamentos. Pense nos romances que não lemos, nos cientistas cujo trabalho não vimos, nos artistas que nunca se apresentaram, porque um narcisista roubou a crença em suas próprias habilidades. Um dos caminhos mais poderosos para a cura é retomar a si mesmo e, mentalmente, mandá-los para aquele lugar, fazendo todas as coisas que eles disseram que você não poderia fazer. Nunca deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo, especialmente quando você sabe que pode. Não torne a inadequação e a vergonha deles suas.